Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje, o nosso foco é a Usiminas, um nome gigante, né, na siderurgia brasileira. A gente recebeu um conjunto de materiais bem interessante, informações da própria empresa, programas de carreira, umas análises financeiras recentes e também o que eles falam sobre sustentabilidade. A ideia aqui é, destrinchar isso tudo, né? Pegar os pontos-chave, o que a Usiminas faz, como dá para começar uma carreira lá, como o mercado está vendo a empresa e esses compromissos com o meio ambiente que eles mencionam. Vamos nessa, então? Ok, começando pelo básico mesmo. Quem é a Usiminas? Bom, fundada lá atrás, 1956, sede em BH, Belo Horizonte. É uma das potências do aço no Brasil, emprega muita gente, uns 12 mil colaboradores, espalhados por 5 estados. E atuam, assim, em toda a cadeia do aço, desde o minério até o produto final. Os documentos detalham bem as áreas de negócio. Tem a mineração Usiminas, que eles chamam de Musa. Isso, a Musa. A siderurgia em si, né? Com as usinas enormes lá de Ipatinga, em Minas, e Cubatão, São Paulo. Aí tem as Soluções Usiminas, que é mais para serviço, distribuição, e a Usiminas Mecânica, que faz equipamentos. É uma operação bem completa mesmo. Super verticalizada, né? Controlam bastante coisa do processo. Exato. E para quem está de olho numa oportunidade de carreira lá, eles falam de programas específicos. Tem o Global Trainees e o Professionals, mais para recém-formados, né? Aham. Programas de estágio, tanto técnico quanto superior, várias áreas, engenharia, administração, TI, direito, e também o jovem aprendiz, para a galera de 18 a 22 anos. Eles batem bastante na tecla da diversidade, sabe? Que as vagas são abertas para todos, sem distinção de gênero, raça, deficiência, e tem um banco de talentos também. E como é que essa estrutura toda, essa operação, se reflete nos números, na visão do mercado financeiro? Bom, olhando as análises mais recentes do código USIN 5, o cenário tem mostrado, alguns desafios, viu? Ah, é? Tipo o quê? Olha, o último trimestre de 2024, por exemplo, fechou com prejuízo. 117 milhões de reais. Isso reverteu o lucro que tinha tido no trimestre anterior. Nossa. E o EBITDA ajustado, que é aquela medida, né, da geração de caixa operacional, Sim. também caiu. Entendi. E teve uma questão de dívida mencionada também, né? Como isso afetou? Exatamente. A dívida em dólar aumentou. E isso acabou elevando a alavancagem da empresa. Alavancagem? Quer dizer, a relação dívida sobre o caixa gerado? Isso. Medida como dívida líquida sobre EBITDA. Subiu de 0,2 para 0,8 vezes. Ou seja, a empresa ficou, sim, mais endividada em relação ao que ela está gerando de caixa operacionalmente. E isso, claro, acende um sinal amarelo no mercado, né? Faz sentido. Por causa disso, a maioria dos analistas financeiros está com o pé atrás, adotando uma postura mais neutra. Casas como Itaú BBA, XP, BTG Pactual, eles recomendam manter ou neutro. Apontam que a visibilidade para frente está baixa, sabe? Mas, por outro lado, eles esperam alguma melhora nos preços do aço, nos custos. E um ponto que vários mencionam é o valuation. O valor da empresa. Isso, que parece descontado. Aquele múltiplo EV/EBITDA, que compara o valor da empresa com a geração de caixa, está baixo, entre 3 e 4 vezes. Para alguns, isso é um sinal de que pode estar barata. Mas, assim, tem visões para todo lado. Morgan Stanley e Bradesco BBI estão mais otimistas. Já o JP Morgan, por exemplo, está mais pessimista. Bem dividido, então. Bastante. Por isso, essa variação enorme nos preços-alvo para a ação. Vai de R$ 5,00 até R$ 11,50. Os riscos mais claros que eles apontam são justamente essa dívida em dólar, por causa do câmbio, e a volatilidade do preço do aço mesmo. Entendi. É uma tensão clara entre os desafios atuais e talvez um potencial futuro, né? Mas olha que interessante, por outro lado, os materiais da própria Usiminas dão um destaque grande, porque eles chamam de compromisso ambiental. Sim, eles falam bastante disso. Falam em preservar uma área enorme, 3 mil hectares de mata nativa lá no Vale do Aço. Produzir milhares de mudas todo ano, investir na qualidade do ar, em Ipatinga, proteger nascentes, com um programa específico, o Mobiliza Todos pela Água. Mencionam até umas premiações que receberam recentemente, tecnologias para monitorar a emissão de gases,
parecer um pilar importante para eles. E aí que está o ponto nevrálgico, talvez, né? Como que a empresa concilia essa pressão financeira que a gente viu prejuízo recente, dívida em dólar, mercado volátil, com esses investimentos ambientais e sociais, que geralmente são de longo prazo? É uma boa pergunta. A Usiminas se apresenta como esse pilar industrial brasileiro, com chances de carreira, um discurso forte de sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, está navegando num mar econômico bem agitado. E isso justifica essa cautela dos analistas que a gente comentou. Pois é. Os documentos acabam mostrando essas duas faces, né? A força da empresa, as iniciativas, mas também os desafios e os riscos que o mercado percebe. O que nos leva, talvez, a uma reflexão final. Pensando numa outra coisa que apareceu nos materiais, notícias sobre a concorrência forte do aço importado, principalmente o chinês. Verdade, isso foi mencionado. Então fica a pergunta no ar: até que ponto essa pressão competitiva, essa briga com o aço importado, pode impactar a capacidade real da Usiminas de sustentar não só os resultados financeiros, mas também todos esses investimentos ambientais, sociais, de desenvolvimento que ela promove como parte importante da sua identidade? É um equilíbrio delicado, sem dúvida. Com certeza, algo para a gente continuar observando de perto.